Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidora de quarta-feira, dia 28 de setembro. O dia transcorria sem maiores definições nos mercados de risco, até que no início da tarde vieram notícias da reunião informal da OPEP sobre petróleo. Antes disso, o noticiário sobre o Deutsche Bank já tinha acalmado um pouco, com vendas de ativos anunciadas logo de manhã cedo de US$ 1 bilhão, a possibilidade de reduzir a dívida acionada pelos Estados Unidos de 14 bilhões e também uma eventual ajuda da Alemanha no que diz respeito ao banco. Antes disso, o CEO do Credit Suisse também jogou um pouco mais de água nessa fervura, dizendo que alguns bancos possuíam uma situação bastante frágil na Europa. Na OPEP, a decisão dos membros da reunião informal foi de limitar a produção de petróleo em 32,5 milhões de barris dia. Chegaram a discutir cortes entre 200 e 700 mil barris dia e ficaram de discutir com países produtores não membros um eventual corte na produção, mas isso fica lá para a reunião de novembro. Foi a senha para os mercados retornarem para o campo positivo e de forma forte e motivados por alta do petróleo de mais de 5%. Tivemos ainda a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, e o presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, falando sobre a necessidade de estímulos de política econômica para ajudar na política monetária dos países. Aqui tivemos a divulgação de que o estoque de crédito no mês de agosto permaneceu estável em 3,11 trilhões de reais, cerca de 51,1% do PIB brasileiro, além do crédito livre ter permanecido com uma inadimplência de 5,7% e pessoa física também estável em 6,2%. Os juros do cartão de crédito rotativo que subiram para 475,2% ao ano, vindo de 471,7%. O nível de endividamento das famílias está em 43,4% e o comprometimento da renda em 22,4%, isso considerando dívidas com o setor imobiliário. Resumo do dia: a Bovespa terminou com uma alta de 1,67%, índice em 59.355 pontos, próximo da máxima, que foi pouco acima de 59.400 pontos. Petrobras terminou com alta de 5,56%, Vale subindo 3,61% nas preferenciais A. O Dow Jones encerrou com alta de 0,61%, o Nasdaq com alta de 0,24% e o petróleo WTI negociado para novembro com alta de 4,93% a $46,87. O euro foi negociado em queda em relação ao dólar a 1,1212 da moeda americana. Notes americanos, títulos de 10 anos, com taxa de juros subindo um pouquinho para 1,57%. Por aqui, os depósitos interfinanceiros de curto prazo tiveram leve alta de juros, os de longo prazo, leve queda nos juros. Dólar por aqui encerrando o dia em queda de 0,31%, cotado a 3,223, depois de oscilar muito ao longo de todo o dia entre o campo positivo e o negativo. Na agenda de amanhã, vamos ter a divulgação do índice de inflação medido pelo IGPM fechado do mês de setembro, expectativa mediana é que fique próxima a 0,15%. O Banco Central divulga a nota de política de crédito, de mercado aberto, a Fiesp o nível de atividade no mês de agosto e o Tesouro divulga o resultado do governo central também no mês de agosto. Nos Estados Unidos sai outra apreciação do PIB referente ao segundo trimestre do ano.
os pedidos de auxílio-desemprego na semana anterior, as vendas pendentes de imóveis no mês de agosto e, além disso, novamente, vários presidentes de bancos centrais regionais e Janet Yellen, presidente do FED, voltam a discursar, alguns sobre política monetária. Eram essas as considerações, tenham todos uma boa noite e até o nosso programa de amanhã bem cedo. Até lá.